Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, mas antes de entrar no tema, quero abrir o vídeo hoje comentando sobre a CPMI do dia 8, depoimento do Anderson Torres, quero falar da CPI do MST, da depoente, o que os petistas fizeram contra ela. A CPI do MST ontem, inclusive, acabou por revelar o que o Lula anda fazendo nos bastidores junto ao Marcos Pereira, que removeu 2 membros da direita que faziam parte do colegiado para passar pano e tentar ajudar o Lula e proteger o MST. Vejam o que o Republicanos está se tornando. Quero também falar sobre a CPI das ONGs, que inclusive no dia de ontem teve a denúncia contra um graúdo dos globais, né? Muito mais do que um simples global. Vocês vão ver, inclusive, o sobrenome do cidadão, né? É do topo da cúpula do Projaquistão. E aí, quando a gente fala do CPI das ONGs, quero trazer algumas coisinhas que vão nos conectar com o segundo tema. No dia de ontem, tava lá, né? Mais um evento lá na Amazônia, no Pará. E aí o Lula falou uma coisinha muito complicada. Na verdade, numa entrevista que ele concedeu para uma rádio. A turma na internet postou, eu compartilhei. E aí eu vi que diversas pessoas ficaram extremamente surpresas, boquiabertas com a fala do Lula. E eu falei, rapaz, será que essas pessoas não estão percebendo que não é a primeira vez que o Lula fala isso? E aí eu falei, não, pô, eu acho que eu vou tentar trazer aqui pro pessoal mostrar como esse é um assunto recorrente. Só que o que é que eu acabei descobrindo? Que a recorrência é muito maior, muito mais grave do que eu mesmo imaginava. E diferente de um fact-check, que é fake news, que a gente vai comentar ao longo do dia de hoje, mostrando como funciona o consórcio, o Dilma tem umas ideias muito complicadas que podem, inclusive, né, ao longo do tempo, e a depender das condições de pressão, temperatura, volume, né, como é que tá o cenário, a gente pode ver, quem sabe, a pregação aberta da abolição de um dos poderes da República. Que poder é esse? Vem comigo que hoje promete. Depois eu quero falar do Dilma e do Haddad. Tem até um complemento desse segundo tema. Enquanto o Dilma joga contra o povo, o que é que ele vem fazendo para agradar os super ricos no Brasil? E ainda tem umas besteiras de reforma tributária. E se der tempo no final, falaremos pelo 2630, regulação da mídia, censura, jornalismo e várias outras coisas. Vamos começar. Gente, não sou profeta, mas não é por nada não. No vídeo de ontem, eu falei, ó, pessoal, e acho que é isso que é uma análise, né? Eu falei, ó, quando você pega os depoimentos da CPMI, você olha todos os nomes, meu Deus, que agora vai destruir o bolsonarismo, que a turma da oposição chamou. Quando você olha que a verdade está ao lado da direita, e a verdade, ela é teimosa, ela teima em se impor. Aí quando você junta isso com a capacidade, né, o intelecto dos nossos gloriosos dilmistas, né, os lulistas da Câmara, do Senado, eu falei, né, eu acho que o depoimento do Anderson Torres, ele vai se virar contra o Lula. Eu falei, eu acho, né? Não sei que fuja dessa sessão, posso estar errado. Falei no vídeo de ontem, falei, ó, vai ter ser pelo longo do dia, dependendo da hora que você tá assistindo. Talvez eu quebre a cara. Mas eu acho que eu não quebrei. Porque não é um achismo, não é torcida. É você ir pegando, você vai pensando, as coisas vão acontecendo, você vai juntando. Eu acho que... Não, eu não acho não, isso eu tenho certeza. Sem querer parecer arrogante, eu sou o único jornalista no Brasil que literalmente lê todo mundo. Eu desconheço um jornalista que todo dia ele vai lá, ele pega os principais colunistas, os principais veículos, vai lendo, e mais do que isso, guarda, tem um arquivo, depois organiza esse arquivo, escreve, juntando coisas por tema, que é o Atlas. Eu só estou fazendo por causa de vocês, porque vocês estão ajudando, né? Então, eu não posso parar o projeto no meio do percurso. Mas a história que eu me pergunto, por que eu resolvi fazer isso, né? Gasta um tempo miserável. Isso porque tem ajuda. Obrigado, minha mãe, obrigado, minha tia. Obrigado, Texugo aí também. Sem vocês três para ajudar a escrever, não dá. Então, você pega, você vai juntando as informações, você vai vendo o que acontece no Brasil. Aí você junta tudo, só, bicho, óbvio que isso aqui ia acontecer. Tá, mais do que óbvio, tá ali, ó. Bom preparo de Torres na CPMI leva a debandada e frustração da base governista. Oh, não é bom preparo, não. Ele só tava com a verdade ao lado dele. Pessoal, eram coisas óbvias. Eu nem trouxe recorte, porque, assim, o bom preparo dele é falando óbvio. Tipo assim, vocês estão me acusando de
tem um conluio, um golpe, isso, que eu planejei tudo e fugi. Ele fala, mas olha quando foi que eu organizei minhas férias. Olha quando eu comprei a passagem, olha isso daqui, olha aquilo outro. Olha o plano lá de reação. O plano estava feito pela minha parte. Agora cabia também aos outros órgãos depois, já com base no que foi feito pela Secretaria do Distrito Federal, apresentar as suas tratativas, retornar pra gente e teve até que não fez, né? Então assim, não é que ele se preparou bem. É o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Só mostrou que, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, enquanto ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ele só agiu da forma que ele deveria. É só isso. Ele não inventou. Ele não quis inventar a roda. Ele não quis fazer nenhuma operação, sabe, Indiana Jones, que tirou da cartola e etc e tudo mais. Aí tá aí, né? Base de Lula sai frustrada de depoimento de Torres na CPMI do dia 8. Fizeram um escambau pra chamar o Cid, pra chamar o Anderson Torres. Duas figuras que claramente não tinham nenhuma conexão com o dia 8. Mas nenhuma. Por outro lado, os jornalistas não querem. O jornalista da Reuters. O Gonçalves Dias foi aquela confusão. Negaram. O Arthur Maia teve que vir às redes sociais. A imprensa teve que ir lá. Pô, negar o Gonçalves Dias é um atestado de culpa. E já tem data. Data não. Já tem a previsão de quando ele vai. A gente vai falar logo depois disso. Aí tá ali, ó. O depoimento de Anderson Torres, nesta terça, frustrou a expectativa da base do governo Lula. Parlamentares ouvidos pela coluna avaliaram que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro chegou bem preparado, deu poucas frentes para os governistas avançarem. Diante disso, governistas foram deixando pouco a pouco o plenário. A partir das 17h10, deputados e senadores bolsonaristas tomaram conta do recinto. Somente a relatora Elisiane Gama e o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, representaram a base do governo Lula até o final da sessão. Nenhum outro parlamentar do núcleo duro governista ficou. A Rede Globo estava tão sedenta para ajudar o Lula ontem, um negócio tão nojento. Se vocês abrirem a coluna de política do jornal Globo, começar a pegar as matérias ali em torno de 6h de ontem, Anderson Torres sai do carro. Olha aqui a foto do Anderson Torres saindo do carro. Não, agora Anderson Torres está entrando no Senado. Não, agora Anderson Torres está fazendo isso. Foi assim, agora vai. Tava assim, com as garras. E depois não tem mais nada. Não é porque não teve nada. Eles não conseguiram nada. Só provar o oposto. Que a turma da esquerda adora perseguir pessoas. Eu nem vou trazer recorte porque eu acho que aqui tá resumido o que foi ontem. A verdade se impondo. Eu quero ver isso aqui, ó. A convocação que mais machucou o Lula foi a do Saulo, que foi a primeira convocação da direita. O ex-diretor da BIM. E agora teremos o Gonçalves Dias. Essa daqui que o Lula devia estar preocupado. Essa daqui eu acho que vai ser muito pior do que ser frustrado. Porque a verdade, ela teima em se impor. E com o que o Saulo falou, o que as imagens das câmeras já mostraram, o que as mensagens de WhatsApp que foram enviadas para o Gonçalves Dias também revelam, eu acho que ele tá com problemas. E tá ali. Deve ouvir o Gonçalves Dias nos próximos 15 dias. Arthur Maia sinalizou o integrante da comissão que vai marcar para os próximos 15 dias o depoimento do Gonçalves Dias. E vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada, porque tá mais do que claro que essa CPI deu ruim, né? Deu ruim. Ruim demais pra turma do Lula. Até agora não teve nada. Ontem teve a CPI do MST e daria pra mostrar o vídeo, até daria. Da TV Câmara, mas o negócio que é tão triste, é tão revoltante, que eu prefiro só mandar pra vocês dar uma olhada no Telegram. O link tá sempre aqui na descrição, se você não viu ontem. É um negócio que é tão revoltante, mas tão revoltante, que até mesmo pessoas que não são bolsonaristas, que não são de direita, vieram comentar, como por exemplo o Sam Puncher. Eu até fui um pouco irônico com ele, falando assim, falei, Sam, pare de fazer isso. Porque se você continuar fazendo isso daí, continuar denunciando o que o PT tá fazendo, você vai ser perseguido. Daqui a pouco vão lhe chamar de bolsonarista. Tá fazendo uma piada, né? Aí ele falou, não vou parar. Aí eu mandei um emoji batendo palmas. Aí ele tá falando assim, ó, em uma democracia plena, é o povo que cobra, exige e até aponta o dedo para os políticos, sejam eles de direita ou de esquerda. Nunca, jamais, em hipótese alguma, ao contrário, não esqueçam disso. Sabe por que ele falou isso? Porque essa senhora, ela sofreu o
pão que o diabo amassou enquanto estava lá nos assentamentos da MST na vida, mas assim, sofreu. No determinado momento ela pega um saco, vai tirando algumas roupas. Você vê assim, eu não vou, enfim, que mostra quanto ela e a família, os filhos sofreram. Falando, eu não tô guardando isso aqui como troféu, é para lembrar, né? Essa é uma marca, ficou marcado na minha vida. Botar o joelho no chão e agradecer a Deus, né? Para que isso nunca mais aconteça. E aí, conforme ela vai relatando isso, os petistas ficam rindo da cara dela. Acusações de que, que é tudo planejado, tudo montado. E aí tem um momento ela começa a chorar, ela se levanta, aí fica em pé e fala, isso é um absurdo. Nem o microfone ela sabia segurar direito. Uma pessoa simples e humilde. E os petistas dando risada. Os petistas dando risada desrespeitando a mulher. Uma mãe. É o padrão. Quer saber o caráter dos petistas que lá estão? Veja esse vídeo. Eu vou mandar pra vocês já bonitinho. Repercutiu bastante isso ontem, menos na Rede Globo, né? A Rede Globo, obviamente, abafou. Não pode deixar passar porque vai prejudicar o Lula. Preste atenção nisso daqui. A manchete fala uma coisa, mas a parte interessante da nota é outra. E se conecta com a próxima. Rui Costa presta depoimento à CPI da MST hoje, né? Quarta-feira. Aí nessa nota do Globo, conta algumas coisas, que o Rui Costa vai apresentar requerimento, passa rápido, os interesses da CPI, etc, tudo mais. E essa nota fala que a turma da CPI do MST quer prolongar a comissão, porque muita coisa só está chegando agora, documentos, requerimentos que foram feitos. E para você prolongar a CPI, você precisa do aval de quem? Arthur Lira. O que é que o Lira está fazendo nesse momento? Tá em negociações, né? Tá de namoro com Lula. Vendo se noiva, se casa, ganha seu ministério. Então tá naquele momento, não ganhou ainda. O Lula falou, confia em mim. O Lira falou, vou segurar o arcabouço. Talvez isso daqui possa servir como uma espécie de moeda de troca. E a depender do clima, se o Lula ajudar o Lira, eu acho que o Lira tem a tendência de não querer prolongar. Já fazendo um gesto para fazer um carinho no Lula. E por que eu tô falando isso? Ali, ó. Além de ouvir os ministros, membros da CPI do MST se articulam para conseguir a aplicação do tempo de trabalho do colegiado por 60 dias. Inicialmente, era previsto para durar 120, a CPI deverá terminar em setembro. Entretanto, de acordo com o Zucco, os primeiros pedidos de informação feitos por meio de requerimentos começaram a chegar recentemente. Aí, olha isso daqui. Republicanos retira 2 integrantes da CPI do MST. Partido negocia posições no governo Lula. Se os republicanos, com muito menos poder que o Arthur Lira, talvez não é Ministério do Esporte, para agradar o Lula, para mostrar que está na base, que traiu a igreja, que o Marcos Pereira, né, destruiu o partido. Republicanos hoje é um puxadinho do PT, é um partido de esquerda, não é de centro-esquerda, é um partido de esquerda. Se tornou um partido de esquerda, tá ali, ó. A caminho da base de Lula, o Republicanos decidiu substituir os integrantes do partido que atuam na CPI do MST. Quem foram os membros retirados? Messias Donato e Diego Garcia. Não há no ofício a exposição de motivos para a decisão. O Diego Garcia, acompanha o trabalho dele, é um cara de direita mesmo. Era o cara que estava lá para ajudar o Nadalim. Acho que foi um dos deputados que mais ajudou o Carlos Nadalim ao longo do governo Bolsonaro. Foi removido. Faltou ser a pontapés. Isso aí é o Marcos Pereira, que não só está visando espaço no governo Lula por republicanos, mas quer a bênção para ser o próximo presidente da Câmara. 2025 tem eleição, o Lira não pode se reeleger. E o Donato não conhecia. Aí eu fui procurar nas redes do Donato, né, tentar entender se realmente o Donato é um cara de direita, se o republicano está fazendo de tudo para perseguir as pessoas de direita dentro do partido. E para minha surpresa, o Donato é sim um cara de direita, né? Surpresa nada, né? Isso é óbvio que o Marcos Pereira está fazendo. Tá ali, ó. Tomei conhecimento pela imprensa que fui retirado da CPI do MST nesta terça. O Marcos Pereira nem para avisar, porque o Hugo não manda nada. A Hugo Mota não manda nada. Quem manda o partido é o Marcos Pereira. Reforço que durante toda a minha participação sempre me posicionei em favor do produtor rural brasileiro contra todos os ataques realizados pelo MST, a quem produz, e também a pessoas humildes, ao cooptá-los
para participar de ações que sequer entendem a razão. Mesmo sendo deputado pelo Espírito Santo, fui à diligência no interior de São Paulo, porque a gravidade com a qual esse movimento, olha a palavra que ele usa, né, que toca o terror, age, atinge a brasileiros de norte a sul. Tenho votado contra o PT porque o atual governo não me representa em suas ações, inclusive passando pano para o próprio MST. Seguirei na Câmara, defendendo os valores conservadores e de direita, e reforço que os capixabas e brasileiros poderão continuar contando com este deputado federal. Foi esse cara que o Marcos Pereira mandou tirar, para agradar o Lula. Um palhaço. Fica lá com aqueles videozinhos. O republicano não vai ser base do PT. Pode anotar. Seremos independentes. Tava com esse papinho desde o início do ano. Desde o início do ano. De conchavo. Com Lula. Fez um blocão com os aliados do Lula. Com o PSD, do Kassab. Com o MDB, do Baleia Rossi. Tá aí agora. No colo do Lula. Esse é o Marcos Pereira. Aí, para entrar na questão da CPI das ONGs, isso daqui é só um complemento do vídeo de ontem, que eu acho que eu sempre acho que é relevante, né, mostrar. Isso aqui vai até fazer mais sentido conforme a gente for mostrando algumas coisas do Lula. Mas no vídeo de ontem, eu mostrei um mapa aqui, quem trouxe foi a Amazônia Azul, um mapa feito pelo ISA, com apoio da Gordon and Beth Moore Foundation, mostrando as reservas, né, as áreas, né, que já estão protegidas da Amazônia. Basicamente, perdemos o norte do país, a fronteira quase toda. Aí, depois desse mapa do Amazônia Azul, eu mostrei um mapa que quem trouxe foi o Vili Migo. Ele mostrou lá, né, quais são os minérios, bem na região que tem reserva indígena. E aí, nessa mesma região, tanto a Amazônia Azul quanto o Vili Migo, cada um destaca uma coisa. A Amazônia falou, olha a nossa fronteira, estamos perdendo. E o Vili Migo falando, olha a região como é rica em minérios. E aí o Vili Migo, nas últimas horas, ele falou o seguinte, olha quem já falava sobre cinturão verde e seu uso para ferir a soberania nacional. Isso em 2015. Quando não era moda falar de meio ambiente. Quando não era moda falar de... a gente, não. Era tudo mato, literalmente. Tava ali lá, AAA. Antes, Amazônia e Atlântico. Gigantesco corredor ecológico é a nova ameaça à soberania brasileira. Ali, né? Bonorinho, Jair Messias Bolsonaro, sob o pretexto de deter mudanças climáticas, escondem-se interesses mundiais na mais rica região do mundo. Por ocasião da COP21, Paris, dezembro de 2015, pela incapacidade de gerir essa região, o Brasil poderá ser amputado de seu mapa o norte da calha dos rios Solimões e Amazonas. A exemplo da autodeterminação dos povos indígenas, o AAA também conta com apoio ou, no mínimo, omissão do governo brasileiro. Aí Messias Bolsonaro, né? Desbravando. Ninguém falava nada. Já estava lá Bolsonaro. Sempre defendendo a soberania nacional. Cara demais, viu? Vai fazer muito mais sentido essa fala de Bolsonaro. Vai fazer muito mais omissão, soberania. No dia de ontem, não dá para resumir em alguns recortes a palestra do Lourenço Carrasco. Quem já leu o livro dele, ele falou basicamente o que está no livro de forma sucinta e sem abordar muita coisa. O livro é muito mais amplo, né? O Máfia Verde. Foi muito melhor do que a participação dele no Monark, porque o Monark foi meia hora de agenda realmente verde, algumas denúncias sérias. Depois começou a falar de vários assuntos diversos. Ontem não. Ontem foram horas sobre o assunto, o que está sendo feito, fazendo uma retrospectiva histórica, falando de CPIs passadas, falando de pessoas que estão neste presente momento, que está sendo feito, a necessidade do Brasil se unir em torno do tema, que é um assunto importantíssimo. E teve um momento que eu falei, nossa, isso daqui foi um dos ápices. Eu tava já ouvindo, fiz até um tweet na hora, botei uns olhinhos e falei, eita, Lourenço Carrasco fez uma denúncia aí contra a turma da Globo. Aí eu fui no Twitter, para minha surpresa, Amazônia Azul, que é quem melhor tá cobrindo toda essa CPI das ONGs, né? Não tem ninguém no Brasil dando tanta atenção quanto esse cara. Ele pegou esse momento. Ele pegou e ele recortou. Iremos ouvir juntos. Peraí. En ese momento, el libro trató de ser
En ese momento prohibido, censura previa. Allá estábamos hablando de 2001. ¿Quién emprendió esta acción? El WWF. Nos prohibía de poder mostrar el ursinho panda en cualquier denuncia. ¿Quién era el presidente de la WWF en ese momento? José Roberto Mariño, vicepresidente de la Fundación Roberto Mariño y presidente del WWF. Y si ustedes ven los Globo Reporter, tal y tal, WWF, las ONGs, es el aparato de propaganda de esa estructura de gobierno mundial que está en el país. Él no va a reportar una cuestión de estas CPI, se los garanto, porque es la fuerza de intervenção tal. Bom. Lorenzo fala um portunhol, mas dá para entender. Mas quem não entendeu, dá um contexto. Antes dele começar a falar sobre isso, ele levanta a bola para tentar explicar para os políticos algumas razões do porquê a imprensa não está fazendo a cobertura da CPI das ONGs. Ele vai listando algumas coisas de por que a imprensa não vai, e não está cobrindo, não vai cobrir. E aí ele começa a falar, né, que lá atrás, muitos anos atrás, eles tiveram aí um problema na justiça, por muito tempo sofreram censura prévia, não podiam fazer nenhuma denúncia envolvendo o WWF, que na época, quem era o presidente do WWF? Viu lá, né? Um dos marinhos, que na época também era vice-presidente da Globo. Vocês entendem o que está acontecendo? E ele está falando, então, não esperem que a Globo, o consórcio, não vai repercutir nada dessas tentativas, dessas ações em prol de um governo global. E isso vai ter muita conexão com o que a gente vai começar a mostrar bem breve. Mais 3 minutinhos. Estamos chegando quase no ápice do vídeo hoje. Aí ontem também, vejam que engraçado, o Plínio Valério falou o seguinte: recusei e devolvi os documentos enviados à CPI das ONGs pelo Itamaraty, mais de 600 páginas em inglês. Isso é um desrespeito ao Senado Federal e às investigações da comissão. Isso é um assinte em nome do Senado, exige o respeito. Como é que uma comissão parlamentar brasileira, Brasil, que a língua oficial é o português, faz solicitação ao Ministério de Relações Exteriores, né, o Itamaraty, e recebe como devolutivo um documento em inglês? Está no Brasil. Que maluquice é essa? O que está acontecendo? Muito cara de pau. Que país que a gente tá? Aí eu vi essa postagem com RT do Castrinão, que já falei pra vocês, não é um cara de direita. Ele se coloca na bolha nacionalista trabalhista. Que vergonha. Estamos sendo governados pelos Estados Unidos, pelo Biden. É o Lula, o vassalo do Biden, o eterno vassalo do Biden. E aí, essa daqui que é das últimas deixas pra gente chegar lá. Tava quase pra fechar o vídeo hoje, me deparei com essa nota. Foi postada no Estadão, mas essa nota originalmente é do New York Times, ou seja, a imprensa brasileira importando um assunto americano para tentar colocar na cabeça dos brasileiros, para falar assim, ó: o clima agora virou munição na batalha cultural. Lê artigo de Paul Krugman. Compreender a negação costumava parecer fácil. Era uma questão de ganância. Aí está falando um monte de coisa, mergulho no histórico, blá, blá, blá. E no final você sempre vai ver, sempre vai encontrar que vai ter um grande apoio financeiro da indústria dos combustíveis fósseis. Se você está contra, é porque está recebendo dinheiro. Aqueles eram tempos mais simples e inocentes. Sinto falta deles. A verdade é que a ganância ainda é um fator importante nessa luta, mas a negação climática também se tornou uma frente nas batalhas culturais, com muitos direitistas rejeitando a ciência. Olha só, né? Já começou aqueles termos. É só a direita, tá vendo, né? Tudo de ruim neste planeta é a direita. Tá negando a ciência. Em 2022, quando o Biden finalmente conseguiu aprovar, né, uma lei importantíssima, muito verde, muito ESG, muito linda, muito climática. Aí foi aquela festa, etc, tudo mais. Aí ele vai relatando, mas ele fala o seguinte: só que
Esse cenário pode mudar. Esse cenário pode mudar, né? Os republicanos podem evitar a salvação do planeta, né? Biden tá tentando salvar a mãe Gaia, mas os republicanos podem impedir, podem colocar mais uma vez o planeta em risco, né? A direita tá demais. Aí diz, não, olha só, a Heritage Foundation está liderando um esforço chamado Projeto 25, provavelmente definirá a agenda se um republicano vencer a Casa Branca no ano que vem. Como relata New York Times, o esforço pede o desmantelamento de quase todos os programas de energia limpa do governo federal e o aumento da produção de combustíveis fósseis. O Lourenço Carrasco até falou sobre energia na comissão, como o Brasil no passado tinha energia baratíssima e cada vez mais está ficando cara e onerosa, porque são os compliances, o peito da vaca, né? Tem que proteger os nossos índiozinhos, tudo. Aquela conversa, né? Você sabe como é. Tudo SG, tudo com muito amor. A Petrobras tem que fazer catavento. E eles estão fazendo a mesma coisa, não, olha só. Aí, com o que vocês conhecem? Há um questionamento. Será que os republicanos realmente são malvadões? Ou será que eles estão desenvolvendo um projeto de país? Um projeto de país para reindustrializar o país, voltar a ter energia abundante e barata, porque tudo precisa de energia, tudo. Reduzir, quer dizer, fortalecer a segurança pública, melhorar a educação. Será que eles estão um projeto de país? Ou será que estão malvadão contra a mãe Gaia? O que é que vocês acham? Mas a força política desse impulso e probabilidade de que não haja dissidência significativa dentro do Partido Republicano, se eles retornarem à Casa Branca, tem muito a ver com a forma como a ciência em geral e a ciência do clima em particular se tornaram uma frente na batalha cultural. Aí a nota traz uma informação que em meados dos anos 2000, republicanos e democratas, esquerda e direita, tinham níveis muito semelhantes de confiança na ciência. Desde então, a confiança da direita na ciência despencou. E a esquerda cada vez mais acredita na ciência. Depois a nota conta o que aconteceu no mundo nos últimos anos, em termos de saúde, o que a direita fez, como a esquerda reagiu, e essa história vocês conhecem muito bem. Então, eu acho assim, já está mais do que óbvio que esse tema ele veio para ficar, e a imprensa está cada vez mais também, isso aqui não é a primeira vez que a gente comenta sobre isso, colocando um alvo, falando, ó, a turma da direita tá contra a mãe Gaia, tá contra o planeta. Eles são um problema. E qual é a solução? É isso daqui, ó. A solução é não desenvolver. Temos que regredir. Regredir pelo bem do planeta Terra. Lulinha, para impedir o desenvolvimento de indústrias, grandes obras de infraestrutura, ele anuncia demarcação de ao menos 2 terras indígenas na cúpula da Amazônia. Ao menos 2. Dá para vocês? Esse é o nacionalista que luta pela soberania nacional. Expectativa do Ministério dos Povos Indígenas que 2023 seja o ano recorde de registro desses territórios desde 1988. É isso aí, tem que botar, tem que ser tudo. Eu acho que o Lula deveria começar demarcando, ele devia fazer um mapeamento das residências dos jornalistas. Na verdade, ele poderia começar dando o Projac, porque a gente sabe que no Brasil, em 1500, era índio em todos os locais, inclusive no Projac. Primeiro dá o Projac. Aqui, ó, a gente vai instalar os índios aqui, vamos implodir tudo, derruba tudo. Ah, mas e a Rede Globo vai fazer como? Ah, irmão, não sei. Pega o celular, o iPhone, todo mundo lá tem iPhone, né? Faz uma live no YouTube. Faz live pelo celular e você resolve aí. A gente bota lá os índiozinhos no Projac, depois vê onde é que os jornalistas moram, vamos botar os índios aqui, depois vai no resto aí do país. Mas brincadeiras à parte tá ali, né? Renato faz uma pergunta. O Lula tá sendo mais entreguista do que FHC. Corre aqui, PCO. Chega mais, Farinazo. Comenta este ataque à soberania do Brasil. Conta que história é essa? E é com base nisso que a gente começa realmente o vamos ver do vídeo hoje. Tava passando ontem e eu compartilhei um vídeo. Que é esse aqui, ó. Esse vídeo que eu compartilhei. Não do perfil do Atlas, né? Alguém tinha feito um recorde, depois eu fui o vídeo mesmo pra eu ter tudo bonitinho pra ficar de registro, né? Eu sei que o perfil do Atlas dificilmente vai cair, eu não posto nenhum absurdo, só faço relatos, deixo lá salvo, para servir de banco de dados, para quando alguém pegar o Atlas daqui a 4 anos, 2027, falar, eita,
clicar lá no link interativo, poder ver a fala registrada, do jeito que vai estar aqui ao longo do vídeo de hoje. Aquela vai falar, iremos ouvir. E tem a manchete. A explicar a dinâmica. Eu podia não dar play em nenhuma das falas. Eu podia só chegar aqui para vocês, a partir de agora, nesse tema que a gente vai comentar, só mostrar as notícias. Mas o efeito vai ser diferente. O efeito vai ser diferente. Vocês vão entender quando a gente chegar no final. O final é a cereja do bolo. É um bolo com 2 cerejas. Na verdade, cereja e o chantilly em cima. A calda de morango. Que é uma matéria da Folha de São Paulo, de novembro do ano passado. E depois um fact-checking do Estadão. E depois, na verdade, vai voltar para 2020. Vem comigo, né? Normalmente eu cumpro o que eu prometo. Isso daqui foi o que rolou ontem. O único veículo que eu vi relatar a parte importante, o único, foi o Money Times. Dos que não são os blogs de direito, não, assim, veículo de comunicação, só isso aí. Não vi no Metro. O Metrópole soltou a nota, mas não destacou a fala importante. Obviamente a Globo vai omitir, a Globo não vai comentar. E tá ali, ó. Lula defende governança climática pela ONU e diz que cúpula da Amazônia marca o antes e depois. A partir de agora tudo será diferente, ou seja, o Lula vai pisar no acelerador. Aí você vai pegando, lê a matéria toda, aí quando chega no fim, né? Aí tá ali, ó, por fim, é realmente o final da matéria. Lula defendeu uma nova governança mundial pela ONU, abre aspas. Não há consenso sobre muitas das decisões climáticas que precisam ser tomadas. Nós precisamos de uma governança global. A ONU precisa ser remodelada. É preciso que mais países façam parte do grupo. Dessa forma, exigimos que, pelo menos na questão climática, haja uma mudança para que, quando decidirmos algo, seja lei para que os países cumpram. Para bom entendedor, o Lula está falando o seguinte: quando você decidir uma coisa, já virou lei. O Congresso Nacional foi abolido. Não tem, pelo menos na questão climática. Na questão climática, não tem mais Congresso Nacional. A ONU decidiu, é lei. Todo país tem que cumprir. Vocês votaram em alguém na ONU? Vocês votaram nos outros governos? Não, mas... E aí, que história é essa aí? Sabe? É meio estranho, né? É porque lá é ciência. Muita ciência na ONU, ninguém toma uma posição anti-ciência, lá é todo mundo ciência. E aí vamos ouvir aqui a fala que o Lula falou ontem. Que é essa aqui, ó. E é por isso, João, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Exigido. Uma nova governança mundial. Você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos não se aprovam. E as coisas não funcionam. Então, nós temos uma governança global. A ONU precisa ser remodelada. A ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. Tá vendo isso daí, né? Porque às vezes volta pro Congresso Nacional, pro Estado Nacional, e o Congresso não aprova. Tem que abolir o Congresso. Se fosse Bolsonaro falando isso, é só na questão do clima, gente. Será? Será que é só na questão do clima? Se fosse Bolsonaro falando isso, ainda que fosse só na questão do clima, será que algum deputado da esquerda, já não teria entrado com um pedido de impeachment, falando que Bolsonaro estava pregando a abolição do Estado Democrático de Direito? Não sei, eu acho que sim, acho que eu tenho certeza que fariam isso contra Bolsonaro. Isso foi ontem, dia 8. E aí eu fiquei assim, né, rapaz, um monte de gente, meu Deus, não é possível que o Lula falou isso? Aí eu vi que teve uns RT de uma bolha aqui não é da direita falando, rapaz, o que é que está acontecendo com o Lula? E eu fiquei assim na cabeça, falei, rapaz, a turma tá achando que o Lula que escorregou, né, se atrapalhou, que é uma coisa nova, que o Lula tá cada vez pior. Mas eu falei, pô, mas isso aqui o Lula tá falando há meses. Ele já falou isso algumas vezes. Na minha cabeça, neste ano tinha sido 4. E eu tava errado. É mais. E aí vamos dar uma olhada. Eu falei pra vocês, eu podia só passar pelas notas e falar, ó, ele falou isso aqui, falou isso aqui, falou isso aqui. Mas eu faço questão de mostrar. Vocês vão entender o porquê lá na frente. Leia a íntegra do discurso de Lula na cúpula em Paris. Quando ele foi lá com Macron discutir, né, a novas finanças verdes mundiais, né, essa finança verde inclusive, teve até
rainha da Holanda, representante da ONU, visitar as escolas, falar para as crianças comprar tablet, as crianças não têm dinheiro para ir pro shopping, tinha um relato, meu sonho é que minha tia no cinema. Mas não, é totalmente fora da realidade. Quando o Lula foi lá em Paris, mais uma vez ele falou exatamente a mesma coisa, com algumas palavras diferentes, mas as palavras-chave eram as mesmas, abre aspas. Então, se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos, quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto, quem é que cumpriu a decisão da COP15 em Copenhague, quem cumpriu o acordo de Paris, ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força de decidir as coisas e a gente cumprir. Mais uma vez fica parecendo que o Lula, na questão do clima, está falando que o Congresso é desnecessário. Se fosse Bolsonaro, iriam acusar Bolsonaro de pregar a abolição do Estado Democrático de Direito. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Isso o Lula falou em 23 de junho. É a mesma coisa ou não é? Pô, mas às vezes ele errou 2 vezes. Será? Vamos aqui ouvir, né? Esse pequeno recorte dele. Cadê? Se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? Quem? É o Estado Nacional? Não sei. Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. O mundo vai continuar o mesmo. Foi a última vez que o Lula falou isso? Foi essas 2 vezes? Não. Estamos do fim pro começo. 30 de maio de 2023. Teve um evento no Brasil. A entrevista do Lula, na ocasião da reunião com o presidente dos países da América do Sul. Transcrição da declaração a veículos de imprensa de entrevista coletiva concedida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após reunião com o presidente dos países da América do Sul no Palácio do Itamaraty em 30 de maio de 2023. Nós já tivemos a COP, sei lá quantas COP, mas a COP15, o Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto, nada disso foi cumprido. Engraçado, né? É os mesmos argumentos que ele também usou em junho. Você vê como isso já está incrustado na cabeça dele? E o que o pessoal disse? Que a boca fala, o que o coração está cheio. Nada disso foi cumprido. Então é preciso que a gente dê importância, sabe, para isso. É por isso que eu faço uma ligação, se não tem outra razão, para a gente ter uma nova governança global com fortalecimento das Nações Unidas com outros países. A questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não dependa do meu Congresso. Que outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa numa COP e quando chega no seu país o Congresso não aprova. Os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. E aí temos a fala do Dilma, que é esta daqui. Faço uma ligação. Se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global, com fortalecimento das Nações Unidas com outros países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso, que eu não depender que outro país não dependa do seu Congresso, porque muitas vezes você aprova uma coisa numa COP e quando chega no seu país o Congresso não aprova, os empresários não aceitam e aí as coisas não são executadas. Então essa reunião de agosto, que vai ser em Belém, vai ser uma reunião marcante para a gente dar seriedade na defesa da Amazônia. E vem cá, gente, uma pergunta retórica. Se a ONU
fosse assim, não. Sei lá, nos próximos 2 anos, tem eleições aí em diversos países, e aí a gente vê uma nova configuração que 80% dos países da ONU são de direita, né? Direita, tudo bolsonarista. Vixe, tudo bolsonarista. Bolsonarista nos Estados Unidos, bolsonarista na Europa, na Austrália, na Ásia, tudo bolsonarista. Todas as etnias ganham bolsonarista. O Lula, ele ia defender que a ONU tivesse a chance, ou eles iriam gritar, ia bater no peito e falar: é um absurdo, precisamos nos virar contra a ONU, porque a ONU virou um bloco totalitário, autoritário, que está tentando impor uma ideologia nefasta, uma ideologia obscurantista, está passando por cima da nossa soberania nacional. Será que ele ia falar isso? Com certeza, né? Mas não. Todo mundo lá de esquerda, todo mundo joga junto. Você olha até a turma que tá lá, o Guterres. Quem é o Guterres hoje, secretário-geral da ONU? Eu nem tava pensando, como tu viu, eu nem vi isso na cabeça. Outro dossiê que a gente fez, falando sobre governança progressista, mesma palavra. Governança progressista foi o nome dado ao evento que fundou a Terceira Via. Quem fundou? Tony Blair. Chamou o Fernando Henrique Cardoso. E aí no ano 2000, foi a terceiro evento, o Fernando Henrique estava lá junto com quem? Que era na época o primeiro-ministro de Portugal? O Guterres. Terceira Via. Era governança progressista o nome. Não, terceira governança progressista, nome de esquerda. Tony Blair se vangloriava, falava, né? Não, conservadorismo é um problema. E quem se vangloriava era FHC, a gente comentou isso na época, a notícia da Folha de São Paulo, dos meados dos anos, acho que 2000, 2001. No meu Brasil, ninguém mais se diz conservador. E no vídeo eu comentava, olha a vitória de Bolsonaro, né? Porque hoje tem muito conservador no Brasil. Aí quem tá lá para assessorar o Guterres? Ilona Zabor, a garota do Soros, amiga do Moro. Ela é de quê? É de centro democrático, né? Simone Tebet. Para, gente. Para, isso aqui é um absurdo. Será que essa foi a última vez? 3 vezes seguidas? O mesmo discurso? A mente e a boca falam que o coração tá cheio. 22 de abril. Onde o Lula estava? Em Portugal. Lula defende a governança mundial com maior presença de país no Conselho de Segurança da ONU. Matéria lá do Estadão, né? Estadão Conteúdo, publicada no UOL. Ainda sobre a necessidade de uma nova governança mundial, Lula criticou que as decisões tomadas nas COPs não são implementadas e voltou a pedir mudança no Conselho da ONU para que as decisões ambientais possam valer. Estamos falando de mudanças na governança mundial. Não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COP que fazemos para discutir, mas se você não tiver uma governança forte para exigir o cumprimento das decisões, a gente vai na reunião, toma as decisões e no ano seguinte fazemos outras e as decisões nunca entram em vigor. Por quê? Porque quando tentamos aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue. E o que ele menciona? Copenhague, que é a COP15, Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto. É a mesma coisa. Assim, ó, nesse determinado ponto, que a gente vai ver a fala dele, vocês já conseguiram pensar o seguinte, que tudo que o Lula está fazendo enquanto presidente, todas as movimentações internacionais que o Lula está fazendo, no final do dia, podem não ter ligação com trazer melhorias para a economia brasileira, trazer melhorias para o povo brasileiro, mas o Lula pode estar se movimentando de uma forma que ele consiga fortalecer esse projeto. Ele pode estar abrindo mão de coisas que são importantes para o Brasil para conseguir avançar com essa agenda. Você consegue parar para pensar que tudo que o Lula está fazendo no Brasil, decisões, principalmente dentro do Ministério do Meio Ambiente, nomeações, são decisões que estão de acordo com isso, porque isso é uma coisa que está dentro do Lula. E isso é uma coisa que é balizadora. Como que o Lula vai tomar medidas que fortaleçam a soberania nacional se dentro dele já está assim, solidificado que ele é a favor de acabar com a soberania e retirar o Congresso Nacional da discussão, pelo menos na questão climática. Esse meu pelo menos não é à toa. Quando chegarmos na calda de morango da cereja, vocês vão entender. E vamos aqui ouvir mais uma fala do Lula, porque não adianta ler a matéria pode ser fake news, mas ele falando com sua boca aí fica difícil, né? É importante lembrar
Presidente, que nós estamos falando de governança mundial, de mudanças na governança mundial. O vídeo tá cortando, mas tá ruim mesmo. Tava lá ao vivo. Voltou. Decisões nas dezenas de COP que nós fazemos para discutir. Aliás, estamos reivindicando fazer a COP30 no Brasil em 2025, no estado do Pará, um estado amazônico, para que as pessoas sejam de perto da Amazônia. Mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, a gente toma decisões, e no ano seguinte a gente faz outras reuniões, toma outras decisões, e no ano seguinte faz outras, e as decisões nunca entram em vigor, porque quando a gente tenta aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue. A COP de Copenhague, em 2009, até hoje, as coisas foram aprovadas. O Acordo de Paris, até hoje, não foi colocado em prática. O protocolo de Kyoto, até hoje, não foi colocado em prática. Então, é preciso que a gente crie uma nova governança mundial, e é por isso que o Brasil tem brigado muito para... Eu tenho brigado muito, muito. Essa foi a última vez? Não. Essa daqui é especial. Que é um ataque duplo. No mesmo dia ele atacou 2 vezes, mas só saiu uma nota. As notas só repercutiram um dos ataques. Primeira vez que o Lula defendeu a abolição, né, dos poderes do Congresso, pelo menos na questão do clima, foi quando ele foi visitar seu chefe, o Biden. Quem manda no Lula, o vassalo do Biden, foi lá, né, bater continência, lamber as botas. Olha de quem é essa nota. Patrícia Campos Melo. Grave isso. Lula propõe a Biden, órgão multilateral para o clima, em visita à Casa Branca. Na primeira reunião, entre o Dilma e o Biden, o petista convidou o líder americano para discutir um mecanismo de governança global que force, olha só a palavra, force os países a acatar decisões na área climática. Force! Não existe democracia, força. Democracia relativa. Aqui é a democracia relativa. Em declarações dadas na presença de jornalistas no Salão Oval, os 2 líderes destacaram a importância da preservação ambiental. O que o Lula falou? Questão climática, se não tiver uma governança global forte, que tome decisões que todos os países sejam obrigados a cumprir, não vai dar certo. Afirmou o petista ao BD, ao seu democrata, não, seu chefe. Não sei qual é o fórum, mas não sei se na ONU, não sei se é o G20, não sei se é o G8. Lula não sabe. Tu já pensou se o Biden fala é o G2? Que é o G2? É eu e a Inglaterra. Então tá bom. Você manda, chefe. Você manda, chefinho. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha como é absurdo. O cara tem uma ideia. O cara não consegue nem saber como é que vai aplicar essa ideia. Olha só, a ONU, em tese, tá quase todos os países. O G20 só são 20. Já reduziu, ou seja, 20 países do mundo, normalmente os mais ricos. Não, vamos pagar o G8. Os ricos, os colonizadores, os imperialistas vão decidir algo e a gente vai fazer, porque o Lula acha que tem que ser assim. E esse é o PT que lutava contra o imperialismo americano. Mas alguma coisa temos que fazer para obrigar os países, o nosso Congresso e os nossos empresários a acatar decisões que tomamos em nível global. Tomamos ou não, que você não está no G8. Você é orelha seca. Você não está no G8. Você tá deixando em aberto. Aí tá lá. Essa foi no Salão Oval. Passei o dia aí na entrada desses vídeos. Cadê? PPP. Fala-se. Ele diga mais uma coisa, presidente. Mr. President, I'd like to say one more thing. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa It's necessary that we establish a new para construir uma governança mundial mais forte. so that we can build a world governance that would be Porque a questão stronger. climática, Com Biden. Climate change, se não tiver uma governança global if we don't forte have a strong global governance que tome decisões, that can make decisions que todos os países sejam that obrigados a all cumprir, countries should abide to, se nós não tivermos, não vai dar certo. if we don't do that, it's not going to work. Eu não sei qual é o fórum
I don't know what Não forum fez this é will na ONU, happen. I don't know if it's at não the fez é no UN G20, or it's at the não fez G20 é no meetings G8, or the G8 mas meetings. alguma coisa But nós temos que something fazer we have to try para que a gente obrigue os países, so that we can oblige the o countries, nosso Congresso, our national os nossos Congress, empresários, our business sector a acatar as decisões should abide que to nós the decisions tomamos that we make a níveis globais. at global levels. Se isso não If acontecer, this doesn't happen, Mr. a President, nossa discussão all our sobre a discussion questão climática on climate change ficará muito prejudicada. will suffer great damage. Eu acho que nós não temos muito tempo. I don't think we have much time. Urgentemente, It's urgent. nós precisamos We need tomar atitudes. to take an attitude. É urgente, né? No evento de ontem, o que é que o Lula disse? Agora, depois desse evento, tem o antes e o depois. Já era urgente desde fevereiro. Imagine todas as decisões, todas as movimentações geopolíticas que o Lula está fazendo. Todas elas, gente, elas não vão de encontro, porque isso daqui é um pilar central da agenda do Lula. Imagine o que esse cara está fazendo contra o Brasil. Imagine o que é o mercado de carbono que ele quer propor. Imagine para o que será utilizado o imposto do pecado da reforma tributária. Imagine o que serão esses novos títulos da dívida lastreados em indicadores ESG, ações para salvar o meio ambiente. Imagine o que está na cabeça dele quando se fala de transição energética, né? Petrobras produzindo catavento. O que está na cabeça desse cara? Eu falei que era dobrado. Nesse mesmo dia, ele também falou: eu quero que você fique com raiva. Eu sei que você não quer mais ouvir a voz de César, vocês vão ouvir por causa disso. Que nervoso, tá se batendo, a alma tá se batendo dentro do corpo. O que eu acho que precisa acontecer That should happen. é que a gente tem que ter uma governança global com mais autoridade, Governments with more que outros países possam participar do Conselho de Segurança the UN security para que algumas decisões de ordem climática around the climate issue sejam tomadas a nível internacional. are taken at the Eu senti muita disposição do presidente americano de contribuir para isso. country As nossas equipes vão continuar conversando to work and em todas as áreas in all fields para que a gente possa ter uma evolução muito, muito importante and important para o Brasil e para os Estados Unidos. Beleza. Podemos chegar na cereja do bolo? Vamos chegar na cereja do bolo? Vai ficando melhor conforme o tempo vai passando. Mandei vocês memorizarem, não foi? Mais uma nota de Patrícia Campos Melo. A jornalista que consegue entrevistar até o Zelensky. Não é qualquer orelha seca, né? Tem os contatinhos? Tem os contadinhos. Quando o Lula resolveu colocar um pouquinho as asinhas de fora, quando ele fez aquela viagem para o país asiático, as notas que saíram, a principal nota que saiu falando: ó, a Casa Branca tá chateada, viu, Lula? Estão chateados. A Casa Branca falou que você não tá reconhecendo o que eles fizeram para te ajudar, irmão. Quem escreveu a nota foi a Patrícia Campos Melo, viu? Acho que ela tem os contatinhos. Como é que eu sei disso? Porque tá na minha cabeça, tá fresco. Isso aí eu registrei, reescrevi, organizei depois. Tá lá no Atlas, kimpaim.com.br. O maior registro histórico que esse Brasil tem. Pode não ser perfeito. Pode ter um monte de erro de português. Reclamar, tem que reclamar com meus escritores. Normalmente os meus são bons. Mas brincadeiras à parte. Olha essa manchete. Já começa bom com a manchete. Discurso multilateralista de Lula na COP27 deve causar engulhos na direita antiglobalista. Enquanto grande parte da esquerda, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, PCO, principalmente é o Rui Costa Pimenta, Rogério Anitablian, ele devia passar hipogônio na cara, botar um nariz de palhaço pra ficar enganando a galera lá. E mais uns aí que eu não vou falar, que não acho que são petistas, mas que tratam Lula com certa seriedade, né? Uma galera aí, vou tentar manter a boa vizinhança. Não, porque o Lula está inserindo o Brasil na multipolaridade. Porque, em tese, você tem a multilateralidade de um lado, multilateralidade de um lado, e a multipolaridade do outro. Parece que são palavras iguais, mas não são. A multipolaridade é o totalitarismo. É o polo único. O que é o multilateral? É um organismo tipo a ONU, onde todos os países fazem parte e aquele organismo
ele manda em tudo, de cima para baixo. Você agrupa forças diferentes numa coisa só. Isso é multilateralidade. Multipolaridade, o que eles dizem ser, que teria por trás da teoria, é que hoje o mundo ele já está sendo governado basicamente por uma única força, que seria a união do bloco ocidental, Estados Unidos e Europa. Esse bloco toma as decisões que basicamente todo o planeta tem que seguir. E aí o que eles pregam é que não, que tem que ter novos centros de decisões. Tem que ter vozes que, sabe, emerjam. Aí eles falam tanto dos BRICS. Aí o Pai Vermelho fala, eu também quero ter voz nessa brincadeira. Aí a Rússia fala, eu também quero ter voz nessa brincadeira. A Índia fala, eu também quero ter voz nessa brincadeira. Então essa seria a ideia da multipolaridade. E eles falam, não, o Lula é um cara multipolar, ele vai quebrar o imperialismo americano. Vocês já viram que não é. E aí a Patrícia Campos Melo já alertava isso desde o ano passado. A política externa lulista está de volta. E com ela, o multilateralismo em todo o seu esplendor. Para desprezo da turma antiglobalista da extrema-direita. Em seu discurso na COP, o Lula chegou a defender uma estrutura de governança global para lidar com as mudanças climáticas, um foro multilateral cujo poder se sobreponha aos países. Esse vídeo eu tenho certeza que algum jornalista vai ver. Capaz de fazer um fact-check para proteger o Lula. Agora, cidadão, bota essa matéria da Patrícia Campos Melo. Fala que a Patrícia Campos Melo também falou que o Lula defende algo para sobrepor os países. Bota lá. Bota que eu sei que vocês querem defender o Lula. O mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Isso porque as decisões que a ONU e outros órgãos tomam, os estados nacionais normalmente não concordam com elas. Empresários não aceitam, deputados, senadores não votam e não aprovam. Então, o que aprovamos aqui vai virando um amontoado de papel. Precisamos de um foro multilateral com poder de decisão. Um governo global. Um governo globalista. É uma ideia que deve provocar horror no Bolsonaro. Por quê? Porque, olha só, gente. Eu falei que ia conectar aquele post de 2015, né? De Bolsonaro falando do corredor AAA. Da soberania nacional. A omissão do PT. Patrícia Campos Melo diz que Bolsonaro afirmou em seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU em 2019 que era uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Abre aspas para Jair Messias Bolsonaro. Não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global. É a organização das Nações Unidas, e assim deve permanecer, disse Bolsonaro. Aliás, todas as ideias apresentadas no discurso de Lula vão em direção contrária à política externa bolsonarista dos últimos 4 anos. Ernesto, ex-chanceler de Bolsonaro, dizia que um projeto globalista vinha se executando por meio do alarmismo climático. Relembrar e viver. E temos também o discurso do Lula para ficar com mais raiva dele ainda. E depois de botar uma calda de morango nessa cereja, né? Que dá pra ficar melhor. Cadê, Lula? Cadê? Não, pera. Cadê, rapaz? Ué. Aqui. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado. Porque senão o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. É com esse objetivo que eu
votei a me candidatar à presidência da República do Brasil. Com esse objetivo, eu estou aqui falando em nome do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais. E por isso, espere um Lula muito mais cobrador. Foi para isso que ele voltou. Foi para isso que o Biden apoiou ele. Seu Dilma. Vamos botar uma cereja, uma calda de cereja, né? Em cima da cereja. Ainda tem essa. Não, calma. Esse vídeo aqui, inclusive, da CNN, ainda não é a calda de cereja, é na próxima. Eu pensei que ainda tinha essa. Ainda quer mais uma. Eu já perdi até as contas. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Ao total serão 9. Essa é a oitava. Essa é a oitava. A nona tá por vir. Durante essa batina do Lula, da CNN, antes da eleição, em 13 de setembro de 2023, o Lulinha falou isso daqui. O senhor tem alguma medida de impacto para o público exterior já na sua cabeça? Eu acho que uma das coisas que eu pretendo fazer, ganhando as eleições, é restabelecer essa relação internacional para a gente mudar e aumentar a governança nas Nações Unidas, para que a gente possa, se tratando da questão climática, quando a gente tomar uma decisão, ela seja definitiva e a gente não tenha que levar para discutir dentro do Estado Nacional. O senhor tem alguma medida de impacto? E não precise levar para discutir no Estado Nacional. Esse vídeo é antes da participação na COP. A COP foi em 16 de novembro. Aqui foi em 13 de setembro. E o Lula disse do que na COP? Eu me elegi foi para isso. Ele tá aí falando. Essa é a minha proposta. Não era mentira. Ele avisou. E aí agora a gente vai botar assim a calda de morango em cima da cereja. Vejam só. Após o evento com os líderes da América do Sul em 30 de maio, o vídeo do Lula, ele circulou nas redes sociais. Alguém colocou uma legenda colocando assim, que Lula prega... Lula quer acabar com o Congresso. Aí o consórcio, para ajudar o Lula, para passar o pano, isso é o que faz os verificadores, eles não estão atrás da verdade, eles estão aí para passar pano e perseguir a oposição. Não é verdade que o Lula tenha falado de acabar com o Congresso. Não é. Mas calma que isso aqui não é. A gente tá só abrir a tampa da calda de morango. O Estadão Verifica investigou e concluiu que é falso. O vídeo que circula nas redes sociais foi cortado para retirar o trecho em que Lula deixa claro que está falando sobre decisões globais a respeito do clima. O Lula não quer acabar com o Congresso. Ele só quer acabar com o Congresso na questão do clima. Nas outras pode ter. É só no clima que vai acabar. Tudo bem, então é só uma exceção, gente. A gente só vai acabar com um pedaço. É um bolo, você tira uma fatia e... isso aí. O presidente estava criticando a dependência sobre o legislativo para aprovação de medidas sobre mudanças climáticas decididas em encontros internacionais como a COP. Mesmo na parte recortada, ela não fala em acabar com o Congresso. Não, é só passar por cima. Com o trecho completo, é possível ver que Lula fala unicamente de decisões ligadas a mudanças climáticas. Tudo bem, é só uma coisa. A gente só vai abrir um pedaço de uma coisinha da nossa soberania. E aí essa menina Gabriela Meirelles escreveu essa nota, ela devia ter vergonha, porque a internet tá aí, os prints são eternos, os vídeos também, e quem procura acha. Em 23 de abril, o Lula concedeu entrevista para a RTP Notícias, essa nota do dia 24, que foi um dia após a entrevista mesmo ocorreu no dia 23. Entrevista. Lula acusa Bolsonaro de ser irresponsável e elogia Portugal. Nessa entrevista, o Lula não estava falando do clima. Ele estava falando das questões ligadas à saúde. Vamos ver o que ele falou rapidinho? Nós vamos ter que rediscutir, inclusive, a governança mundial. Porque hoje a ONU não tem sequer o poder que teve. Eu digo sempre o seguinte, João. Em 1948, a ONU teve força de criar o Estado de Israel.
Hoje, a ONU não tem força de criar um Estado palestino. Nós vivemos num mundo em que os Estados Unidos participam de um Conselho de Segurança, baseado na geopolítica de 48, e hoje os Estados Unidos não respeitam, ele toma as decisões unilaterais, ele não respeita as decisões coletivas, ele faz em quem ele quer, como ele quer, tomando decisões sozinhos. Então, uma crise como essa precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Um conselho decidindo coletivamente o que fazer. Nesse daqui ele não fala que pode passar por cima do Congresso. Nesse ele não falou isso. Mas o que vocês acham? Será que nessa relação, é porque foi outra sessão, né? É porque realmente foi um momento que o mundo parou. Já que o mundo parou, pô, aí era... Realmente, né, gente? É calamidade. Tipo o clima. Então, toda vez que a gente tiver uma calamidade, a gente pode tirar o Congresso. Vamos acabar com o Congresso? É calamidade. Toda vez que for uma situação calamitosa, e será que isso ao longo do tempo não vai gerar naquele quadro onde tudo é calamidade? Tudo é calamidade. Tudo requer, né, um movimento em prol de algo maior. A esquerda, desde o seu nascimento, a esquerda é um movimento internacionalista. A gente trouxe aqui, mês passado, em julho, uns recortes de jornais de 1860 e quebrado, que está na Biblioteca Nacional, mostrando, falando do Marx, da Internacional Socialista, como as coisas eram, as pessoas já avisando, pô, senão a Internacional Socialista vai dar errado. E tá aí. É o mesmo movimento o tempo inteiro. Talvez esse daqui possa ter sido o momento da virada do Lula. Em 13 de julho de 2021, o Pedro Abramovay, que na época era o diretor da Open Society no Brasil e na América Latina, e agora, na América Latina e no Caribe, me perdoa, mas agora é vice-presidente global da Open Society Foundation do Soros, naquele momento, o Abramovay, coloca o vídeo, esse não vou dar play não, e fala, né, melhor fala do Lula sobre a Amazônia. Green New Lula é o novo Lula verde? Vem um Lula verde por aí? Qual a resposta? Eu acho que você já tem. Não vou entrar nos próximos temas, que não tem mais tempo no vídeo de hoje, mas o que eu posso falar é que eu vou mandar todos esses recortes lá no Telegram, vocês podem dar uma olhada. Tá aqui de frente pro fim. Eu acho que o final com a Patrícia Campos Melo mostrando a diferença e vendo que o Lula, sempre que aparece, né, uma situação muito calamitosa, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Temos que unir em torno aqui, né, para tomar decisões. Então, acho que está muito claro o que está acontecendo nesse país. Eu acho que esse é um dos motivos da CPI das ONGs, inclusive, está sendo abafada. Os checadores da verdade, né, deviam, ao invés de estar fazendo checagem, deviam estar escrevendo agora sobre a CPI das ONGs. Esse é o cara que está governando. Pô, se ele tivesse governando o Brasil era bom, né? Eu acho que ele está entregando o Brasil. Esse é o grande ponto. E aí fica a pergunta, né? Cadê a turma da esquerda? Cadê a turma da esquerda para abrir os olhos dos seus militantes e mostrar que o Lula está fazendo tudo o que o imperialismo americano deseja? Enfim. Amanhã a gente comenta sobre outras coisas que o Lula anda fazendo, até traindo a esquerda no âmbito da economia. Envolve os super ricos, falando de rede social também, mas eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quer me ajudar mais, você pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, uma rede da história desse Brasil, e compartilha esse vídeo, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!